Olá pessoal, este é o primeiro vídeo que apresenta a programação lógica. Os exemplos concretos serão dados na linguagem Prolog. Neste primeiro vídeo, apresentaremos os fundamentos do paradigma lógico. Esse vídeo será dividido em 4 partes. Na primeira delas, será apresentado o paradigma lógico. Em seguida, serão definidos os fatos em Prolog. Na terceira parte, serão apresentadas as consultas simples. E, por fim, na quarta parte, as consultas compostas. O paradigma lógico tem sua fundamentação teórica baseada em um teorema proposto no contexto do processamento de linguagens naturais. Devido à sua proximidade semântica com a especificação lógica do problema a ser resolvido, esse paradigma permite o prototipamento e o desenvolvimento rápidos. Sob o viés do paradigma lógico, a programação é declarativa. Neste paradigma, os programas são compostos por uma série de relações lógicas e também de consultas. Essas consultas questionam se uma determinada proposição ou uma sentença aberta é verdadeira ou não a partir das relações já estabelecidas. Caso essa proposição ou essa sentença aberta seja verdadeira, é possível determinar também qual foi a atribuição feita às variáveis lógicas daquela proposição ou daquela sentença aberta que tornou-a verdadeira. Para que uma linguagem baseada no paradigma lógico seja viável na prática, ela precisa fornecer, além de todos os conceitos relacionados ao paradigma lógico, mecanismos extralógicos que cuidem de tarefas cotidianas como o controle de entrada e saída de dados do programa, também a questão do fluxo de execução. Tudo isso tem que ser tratado à parte, não faz parte do paradigma lógico, mas sem esses mecanismos fica inviável de utilizar tais linguagens na prática. A linguagem Prolog foi proposta em 1972 por esses dois pesquisadores, o Alain Kommenhauer e o Philippe Rousseau, e eles tiveram como base teórica os trabalhos desenvolvidos por Robert Kowalski. Prolog é uma contração da expressão Programming in Logic. O modelo de computação da linguagem Prolog está baseado diretamente na lógica de primeira ordem, lógica booleana de primeira ordem. Uma das implementações do Prolog é o SUI Prolog, o qual pode ser instalado nas distribuições Linux que têm suporte ao apt por meio do comando apt-get install o SUI Prolog. Uma vez instalado esse pacote, você pode executar o interpretador ou listener Prolog por meio do comando prolog no seu terminal. Se você quiser validar se sua instalação foi bem sucedida, passe a opção "-v", que vai imprimir uma mensagem com a versão do Prolog. E se essa mensagem aparecer no seu terminal, é porque a instalação foi, de fato, bem sucedida. Os programas em Prolog são bastante distintos, tanto dos programas baseados nos paradigmas imperativos e até mesmo dos programas baseados no paradigma funcional. De fato, no Prolog, um programa vai ser uma composição de pequenas unidades modulares. Cada uma dessas unidades receberá o nome de predicados. E esses predicados são semelhantes, mas não idênticos, às subrotinas das demais linguagens. Cada um desses predicados pode ser testado e pode ser adicionado ao programa de maneira incremental. O processo de inserção de códigos no interpretador Prolog é denominado consultar. Então esse termo consulta vai aparecer algumas vezes ao longo desse vídeo, e nesse contexto, consultar significa inserir códigos no interpretador Prolog. Você pode consultar diretamente todo um arquivo-fonte, caso o código seja muito extenso para que você digite ele predicado a predicado. Você pode fazer isso tudo em um arquivo-fonte e carregar todo esse arquivo-fonte de uma só vez no interpretador por meio do predicado consult. Nesse predicado você passa como parâmetro o caminho para o arquivo que contém os seus predicados, e todos esses predicados vão ser carregados. Se porventura você precisar modificar esse arquivo-fonte, ele deve ser consultado novamente. Para isso, você vai usar o predicado reconsult. Aí você pode consultar o arquivo novamente, promovendo as mudanças que você fez nesse arquivo-fonte. A extensão comum para programas em Prolog é .pl. Se você desejar uma maneira alternativa de iniciar o interpretador Prolog com um arquivo já carregado, é utilizar essa linha de comando. Você invoca o Prolog com a flag "-s", passando o arquivo Prolog que contém os predicados que você já inseriu, para que ele possa ser carregado diretamente e ficar pronto para futuras consultas. Existe uma maneira de se fazer essa carga do arquivo e a consulta diretamente sem entrar no modo interativo.
Não é a prática comum da programação Prolog, mas para quem está acostumado com outras linguagens de programação, é uma alternativa. Você vai ter que usar em conjunção com a flag "-s" mais duas flags. A "-g", que vai estabelecer o objetivo. Nesse ponto aqui do vídeo ainda não está bem claro o que é o objetivo. Esclareceremos isso ao longo dos vídeos. E a opção "-t", a qual vai ser utilizada para encerrar o interpretador Prolog de maneira que ao final da resposta desse objetivo ele já encerre imediatamente. Usando essa estratégia vai se tornar mais próximo do que a gente está acostumado com outras linguagens, mas na maior parte das vezes a gente acaba entrando no interpretador Prolog para fazer as consultas e testar diferentes objetivos a partir da mesma base de fatos. Para começar a ter uma ideia de como o Prolog funciona, vamos começar a declarar alguns predicados distintos, com formas distintas, para vocês entenderem como essa dinâmica funciona, de declarar os predicados, de fazer consultas, de declarar também objetivos. Começaremos com um exemplo bem simples para ir introduzindo gradualmente os predicados em Prolog e esclarecendo como isso se relaciona com o paradigma lógico. Começaremos traduzindo a proposição: todo estudante da FGA é estudante da UNB para Prolog. Isso pode ser feito da seguinte maneira. Você coloca o UNB em minúsculas, entre parênteses um X maiúsculo, depois 2 pontos e um traço, e em seguida FGA, também dentro de parênteses, a variável X maiúscula. Isso tudo encerrado por ponto final. Você também pode ler essa mesma proposição da seguinte maneira: para todo X maiúsculo é um aluno da UNB se X maiúsculo estuda na FGA. Então essa proposição pode ser lida dessas duas maneiras, ou todo estudante da FGA é estudante da UNB, ou dessa outra forma que eu acabei de citar. As duas formas são equivalentes. A partir disso eu posso fazer declarações de fatos a respeito dos estudantes da FGA, com o predicado FGA. Então vou fazer 3 declarações de fato. O primeiro deles, FGA, entre parênteses, Ana, ponto final, depois FGA Beto, ponto final, depois FGA Carlos, ponto final. Toda vez que um predicado é declarado, você tem que encerrá-lo com ponto final. Quando eu faço essas 3 declarações, estou afirmando que esses 3 fatos, essas proposições são verdadeiras. Ana estuda na FGA, Beto estuda na FGA e Carlos também estuda na FGA. Então, cada predicado, cada proposição inserida no Prolog é assumida verdadeira. Eu posso condensar as 4 declarações anteriores em um único arquivo-fonte. Aqui estão as 4 que já apareceram antes. Você pode inseri-las em um arquivo-fonte e usar o consult no interpretador para carregar os 4 predicados simultaneamente. Se, por exemplo, o nome que você deu a esse arquivo é estudantes.pl, você inicia o interpretador Prolog. Quando você observar durante esses vídeos o símbolo de interrogação com traço, significa que esse comando deve ser inserido já no modo interativo do Prolog, não no terminal de comandos do seu sistema operacional, mas sim no terminal do interpretador Prolog. Quando for o terminal do sistema, vai ser antecedido por $, aqui por interrogação traço. Então, lá no ambiente interativo do Prolog, você usa o predicado consult e passa o nome do arquivo. Se você quiser verificar se Ana estuda ou não na UNB, você pode fazer uma nova consulta. E isso é o tipo programa de Prolog, fazer consultas a partir dos predicados já declarados. Então a minha consulta é: UNB Ana. Eu estou perguntando: Ana estuda na UNB? Veja que esse fato, dessa forma, não foi declarado ainda, mas foi declarado que Ana estuda na FGA. E foi declarado também que todo estudante da FGA é estudante da UNB. Portanto, o resultado dessa consulta é verdadeiro. Veja que, sintaticamente, é exatamente o mesmo tipo de declaração que eu fiz para afirmar que Ana era estudante da FGA. Mas quando essa afirmação é feita dentro do interpretador Prolog, ela se torna uma consulta. Então eu não estou afirmando que a Ana estuda na UNB, e sim perguntando se isso acontece. Por isso o retorno verdadeiro. Veja no exemplo de baixo que agora a minha consulta é UNB de Ana. Mediante os 4 fatos que foram declarados no meu arquivo e consultados aí no nosso primeiro exemplo, Diana não foi citada entre as estudantes da FGA, portanto, ela não é, a princípio, estudante da UNB, o retorno é falso. Pode ser que Diana venha estudar na UNB ou não, mas como esse fato não foi declarado
Até o momento, essa pergunta tem como resposta falso. O Prolog também permite fazer consultas com um ou mais campos em aberto. Por exemplo, posso determinar todos os estudantes da UNB por meio da consulta UNB, entre parênteses, o X maiúsculo. Aqui é importante que o X esteja em letra maiúscula. Falaremos mais sobre letras maiúsculas e minúsculas e suas semânticas logo adiante. Mas aqui nessa consulta UNB-X, eu vou ter como resposta X igual a Ana. Conforme eu citei no início do vídeo, as consultas em Prolog, além de retornar verdadeiro e falso, ela também pode retornar os valores lógicos atribuídos às variáveis da sentença aberta que a tornaram verdadeira. Veja que substituir x por Ana torna essa sentença aberta verdadeira. A minha consulta se tornou uma sentença aberta por meio da presença da variável lógica x. Veja que Ana não é o único valor que tornaria essa sentença aberta verdadeira. Se você desejar, o Prolog pode te enumerar todas as possíveis atribuições de x que tornam o NBX verdadeira. Para isso, após a primeira resposta do ambiente interativo, você deve inserir o operador ponto e vírgula, ou no caso do SUI Prolog, apertar a barra de espaço, que você vai ter novas atribuições para x até que se encerre as possibilidades. Nesse caso, o Prolog encerrará automaticamente com um ponto final e retornará para novas inserções no modo interativo. Um outro tipo de predicado que pode ser declarado é um que gera a listagem desses alunos. Ao invés de apertar a barra de espaço ou inserir o operador ponto e vírgula sucessivas vezes, eu posso escrever um predicado que faz essa impressão automaticamente para mim. Para isso, vou utilizar dois predicados que já estão presentes no Prolog, o predicado write e o NL. O predicado write escreve o argumento que a gente passar para ele no terminal. É equivalente às funções print de diversas linguagens de programação. E já o NL vai imprimir uma nova linha no terminal. Se eu usar esses dois predicados, eu posso declarar o predicado UNB report. Esse predicado não recebe nenhum parâmetro e o que ele faz? Ele começa escrevendo estudantes da UNB, dois pontos, espaço, em seguida quebra a linha e depois eu entro com o predicado UNBX que a gente já discutiu. Para cada x que torna o NBX verdadeiro, ele segue escrevendo esse valor de x, imprime uma nova linha e falha. Essa questão da falha é um pouco mais sofisticada, mas quando a gente estiver detalhando o fluxo de controle, a gente volta a discutir essa questão da falha. Mas, escrito dessa forma, ao invocar esse predicado no interpretador, como ele não tem parâmetros, basta escrever o UNB report, ponto final, ele vai fazer a impressão de todos os estudantes da UNB, um por linha, antecedidos pela mensagem estudantes da UNB. Nesse ponto, o importante é você ter uma noção ampla de que tipos de predicado eu consigo inserir no Prolog. Ao longo desse e dos demais vídeos, iremos detalhar o significado, a semântica e as possibilidades de cada um desses três tipos principais de predicados. Esse arquivo sintetiza todas as declarações que fizemos até o momento. Você pode agora carregar esse arquivo, fazer uma consulta desse arquivo no seu interpretador e fazer consultas diversas ou mesmo invocar o UNB Report para poder listar esses estudantes. No contexto do Prolog, a sua terminologia contém tanto termos relativos à programação em si e também termos que têm relação com o banco de dados e também com a lógica. E no Prolog em particular não há muita distinção entre o que é dado e o que é procedimento, o que pode ficar um pouco confuso para quem tem familiaridade com linguagens e paradigmas que deixam essa separação mais evidente. Um programa em Prolog é um banco de dados Prolog, e a gente pode inserir sinônimos para um termo por meio de parênteses. Por exemplo, não é preciso fazer isso explicitamente, aqui é uma questão só semântica. No mais alto de todos os níveis, a gente teria um programa que equivale de fato a uma base de dados. Os nossos programas serão compostos por uma série de predicados. Esses predicados vão ser procedimentos, registros ou estabelecerão relações. Cada predicado terá um nome e uma aridade. Esse conceito de aridade é importante. A aridade é o número de argumentos que a gente pode pensar como atributos ou campos de cada um dos predicados. Vocês já viram a notação que eu usei para predicado anteriormente, embora eu não tenha destacado, mas vai aparecer novamente e muitas vezes. Em geral, a gente anota o nome do predicado, uma barra
em seguida a aridade desse predicado. Dois predicados, mesmo que tenham nomes iguais, serão considerados distintos se eles não tiverem mesma aridade. No exemplo anterior, tínhamos três predicados, o NB/1, ou seja, um único argumento para o predicado NB, o NB_report/0, significando que não há argumentos, e o predicado FGA/1. Os três são predicados em Prolog, mas cada um deles guarda uma interpretação distinta. Fazendo um paralelo com outras linguagens e outros conceitos, o FGA/1 remete à ideia de classe, de struct, de registro de outras linguagens de programação com um único campo. Esse campo seria, no nosso exemplo, o nome de cada um dos estudantes. Já o predicado, o NB_report, ele lembra as rotinas computacionais sem argumento das demais linguagens de programação. E já o NB/1 é bastante distinto dos dois anteriores e fica aí numa linha tênue entre dado e procedimento, porque ele estabelece uma regra ou proposição. Os predicados dos programas Prolog são definidos pela existência de uma ou mais cláusulas no banco de dados. No caso do FGA/1, haviam 3 cláusulas. Os demais tinham uma cláusula cada. As cláusulas em Prolog podem ser regras ou fatos. Vamos detalhar mais isso adiante. No caso do FGA1, as 3 cláusulas eram fatos. E nos 2 outros predicados, suas cláusulas eram regras. A distinção entre regra e fato será dada ao longo dos nossos vídeos, esse inclusive. Falando em fatos, os fatos são os predicados mais simples que temos no Prolog. Os fatos também têm uma semelhança semântica com registros em um banco de dados relacional. Então, toda vez que eu declaro um fato, eu estou inserindo aí no banco de dados que compõe o programa em Prolog uma afirmação verdadeira. Para declarar um fato em Prolog, a sintaxe é pred, que é o nome do seu predicado, entre parênteses 1, 2 até n argumentos. O n aqui é a aridade do predicado. É possível ter, inclusive, predicados com aridade 0, conforme a gente já viu. Na sintaxe do Prolog, é sempre mandatório que você insira um ponto final para encerrar qualquer uma das cláusulas associadas a um predicado. Então, na declaração de fatos, sempre que tiver um novo fato, ele encerra com ponto final. Os argumentos de um predicado são termos válidos do Prolog. No Prolog eu tenho 4 tipos de termos básicos. O primeiro deles é o tipo inteiro. Aqui por inteiro você pode entender um número positivo, negativo ou zero, e o valor absoluto máximo vai depender da implementação. No caso do Sui Prolog você tem a aritmética estendida embutida, então o limite é arbitrário, depende da memória disponível. Você também tem um átomo, que é uma constante de texto que começa em minúscula. Veja que isso é importante. No exemplo que eu dei antes, FGA Ana, FGA Beto e FGA Carlos tinham Ana, Beto e Carlos em letra minúscula, ou seja, eu estava inserindo como termos ali átomos. O terceiro tipo de termo básico do Prolog são as variáveis. E as variáveis começam com letra maiúscula e também temos o sublinhado. Vejam que o x, no exemplo, estava em maiúscula porque o x, de fato, era uma variável. Então, no Prolog há uma diferença entre átomos e variáveis. Variáveis começam sempre em maiúscula. E por fim, você tem termos compostos, que são as estruturas. Falaremos mais sobre as estruturas no terceiro vídeo dessa série. Algumas implementações do Prolog podem ampliar essa lista de termos básicos por meio de listas, strings, variáveis em ponto flutuante e assim por diante. Se você precisar representar um átomo com informações que demandam inicial maiúscula, como, por exemplo, nomes próprios, você pode usar de aspas simples. Mostraremos isso já nos próximos exemplos. Então, quando você precisar de usar letras maiúsculas para representar átomos, você usa aspas simples, que aí dentro das aspas simples, qualquer combinação de caracteres vai ser considerada um átomo. Os nomes dos nossos predicados em Prolog seguem a regra dos átomos, ou seja, tem que começar em letra minúscula, conforme a gente viu também no nosso exemplo. A principal utilidade de fatos em Prolog é a inserção de informações do programa, lembrando que a cada fato inserido você está estabelecendo uma verdade, uma relação verdadeira. O Prolog vai admitir que aquilo que você informou via um fato
é uma verdade. Um novo exemplo, imagine um predicado paciente/3, ou seja, o nome do predicado é paciente, aridade 3 parâmetros, que pode ser utilizado para testar os seguintes fatos. Primeiro fato, Maria Rita, 35, SUS. Segundo fato, Pedro Silva, 70 a 1000. Aqui estou imaginando, a semântica que eu imaginei para esse exemplo é que eu teria um nome, uma idade e se ele tem assistência de saúde particular ou não. Veja que o nome Maria Rita e Pedro Silva, além de começarem em maiúscula, também tem espaço separando nome de sobrenome. Nesse contexto, o meu átomo não segue a regra de inicial minúscula e ter apenas caracteres e underline, então usei aspas simples para montar esses átomos com essas características. Os interpretadores Prolog fornecem meios para inserir esses fatos e também as regras que a gente vai falar mais adiante na base de dados que é dinâmica. E essa base, uma vez tendo esses fatos e regras inseridos, pode ser consultada. Lembre que se eu usar essa sintaxe lá no interpretador, ele vai pensar que isso é uma consulta. Então, para inserir essas informações como fatos, há duas formas. Uma maneira é inserir esses fatos com essa mesma sintaxe em um arquivo fonte e importar esses fatos para a base de dados no interpretador por meio do predicado consult ou do reconsult. Agora, se você quiser inserir um fato diretamente no interpretador sem o uso de arquivos fontes, você vai usar os predicados assert_a e o assert_z. Ambos recebem um único parâmetro e esse parâmetro é o fato que vai ser inserido na base de dados. A diferença é que o assert_a vai colocar esse fato como o primeiro dentre todos que já foram declarados até aquele momento para aquele predicado. E o assert_z vai inserir ele como o último dos fatos já declarados até então. Então, se você imaginar que os fatos já declarados constituem uma fila, o assert_a inseriria o novo fato no início da fila e o assert_c inseriria o novo fato ao final da fila. É importante destacar que o nome do predicado, a sua aridade, a ordem dos parâmetros e a semântica que atribuímos a cada uma delas é indiferente para o Prolog. O que é importante para o Prolog é que predicados de mesmo nome e mesma aridade serão iguais, predicados com nomes distintos ou com aridades distintas serão distintos. Por exemplo, se eu declaro o predicado fato e passo os átomos A e B, Prolog vai entender isso como diferente de declarar o mesmo predicado fato com os átomos B, A em ordem oposta. Para o Prolog, são fatos distintos. Uma vez que você já tenha terminado de inserir na base de dados do Prolog os seus fatos, seja por meio de um arquivo, seja diretamente, você pode começar a fazer consultas a respeito desses fatos. Então, no Prolog, o programa de fatos são essas consultas. Você vai trabalhar no Prolog em dois momentos. O primeiro deles é o estabelecimento dos fatos e o segundo momento são as consultas, são os programas. Essas consultas em Prolog vão ser respondidas por meio de casamento de padrão. Então, remetendo à mesma ideia de casamento de padrões que vimos no paradigma funcional, as consultas em Prolog se valerão do mesmo mecanismo para obter as suas respostas. O padrão de uma consulta vai ser denominado objetivo. Se algum dos fatos já declarados atingir o objetivo estabelecido no padrão da consulta, esta consulta é considerada bem-sucedida e o interpretador responderá sim, no caso do SWI Prolog, true. Caso contrário, se não tem nenhum dos fatos que torna o padrão da consulta verdadeiro, essa consulta falha e ele responde não. No caso do SWI Prolog, false. No caso do Prolog, o processo de casamento de padrões é denominado unificação. A unificação em Prolog, quando temos apenas fatos, funcionará mediante as três condições abaixo. Essa versão está simplificada porque não leva ainda em consideração as regras. Mais adiante veremos o processo completo de unificação, levando-se em consideração fatos e também regras. Mas, levando apenas fatos em consideração, são três as condições para que uma unificação seja bem-sucedida. Você tem o objetivo da sua busca. Se o predicado citado no objetivo e o que está presente na base de dados tem mesmo nome, então o predicado utilizado na busca tem que estar presente na base de dados. Além disso, o predicado utilizado no objetivo tem que ter a mesma aridade daquele presente no banco de dados. Lembrando que dois predicados
tendo ou nome ou aridades distintas, serão considerados distintos. Então, a regra 1 e a regra 2 exige que eu tenha mesmo nome, mesma aridade. Além disso, os argumentos passados no objetivo da consulta devem ser exatamente os mesmos que estão em uma das cláusulas já inseridas no banco de dados. Então, no caso de fatos, é bem simples. Eu tenho que ter um casamento bem sucedido de nome, de quantidade de parâmetros e de ordem e valor de cada um deles. Havendo essas coincidências, a consulta é bem sucedida, a unificação é bem sucedida e a consulta, por sua vez, também será bem sucedida. Vejamos um exemplo prático para entender essa questão da unificação. Inicialmente, vamos inserir 5 fatos no banco de dados. Eu vou carregar esse arquivo no interpretador Prolog. Primeiro fato, eu tenho um predicado f, que tem a aridade 2, e eu faço a declaração de 3 fatos. Então, são 3 cláusulas, cada uma delas um fato. F12, F13, F23. Aqui, a semântica do primeiro e do segundo parâmetro de f é indiferente para o processo de unificação. Tenho também um predicado G com aridade 1, onde eu declaro 2 fatos, G1 e G2. Da linha 9 em diante, inseri uma série de comentários que seriam consultas a serem feitas no interpretador após a consulta desse arquivo, após a carga desses fatos para o banco de dados, e abaixo eu coloco a resposta para a gente já ter aqui ideia do processo de unificação e qual seria o retorno deles. Então, se eu faço a consulta F12, o resultado será verdadeiro porque, dentre os 5 fatos declarados, o primeiro deles era justamente F12. Agora, se eu fizer a consulta F21, o resultado é falso, porque na base de dados eu não tenho nenhum fato, nenhuma cláusula associada ao predicado F com os parâmetros com esses valores nessa ordem. Eu tenho 1, 2, mas como eu já falei, para o Prolog isso é distinto de 2, 1. Na terceira consulta, eu posso consultar F1. Aqui vai dar falso porque, embora eu tenha um predicado F na minha base, o predicado F, que tem fatos associados a ele, tem aridade 2. Aqui na consulta, eu estou procurando por um predicado F de aridade 1. Portanto, não há nenhum casamento, não há unificação, retorno falso. Pelo mesmo motivo, G12 também dará falso porque o predicado G, que está presente na base de dados, tem aridade 1 e o predicado G utilizado na consulta tem aridade 2. Os objetivos das consultas em Prolog podem ser generalizados. Isso pode ser feito por meio de variáveis. O interessante é que, embora o nome variável remeta a um conceito comum em diversas linguagens de programação, aqui, no caso do paradigma lógico e, em particular, do Prolog, elas se comportam de maneira ligeiramente distintas. Por isso, elas são denominadas variáveis lógicas. Ao longo dos vídeos eu vou citar apenas o termo variável a título de simplificação, mas, nesse contexto, lembre-se que são variáveis lógicas, onde as variáveis lógicas se diferem das variáveis de outras linguagens. Primeiro que elas aparecerão em substituição de um ou mais argumentos no objetivo da consulta. O nome e a aridade do predicado não mudam, permanecem exatamente os mesmos. Mas o argumento que será substituído pela variável casará positivamente com qualquer termo que esteja registrado no banco de dados. Nesse sentido, a variável funciona como um coringa, como um wildcard para aquele argumento, significando que qualquer valor que esteja registrado casará de forma bem sucedida. Quando a unificação terminar, a variável assumirá o termo que casou de forma bem sucedida com ela. Então, de fato, o valor não é atribuído à variável, ele é atado, e isso vai se tornar mais evidente quando a gente detalhar o fluxo de execução dos programas Prolog, mas o processo correto, e aqui remete ao mesmo processo que é feito na programação funcional, a variável é atada a um valor. E esses valores serão apresentados caso a consulta seja bem sucedida na mensagem de retorno. Se 2 ou mais valores, quando associados à variável, tornar o objetivo verdadeiro, o Prolog fornece os mecanismos que eu já citei para extrair todos eles. Nesse caso, o operador ponto e vírgula. Lembrando que no SWI Prolog você pode usar a barra de espaços para inserir esse operador. Então, para cada inserção após um retorno de ponto e vírgula, se houver novos casamentos bem-sucedidos, o Prolog procurará por eles e fará também a impressão na saída. Se você inserir qualquer outro caractere
ou apertar qualquer outra tecla, você encerra a consulta com aquela resposta que você teve até aquele momento. Lembrando que variáveis começam em maiúsculas e que não há restrição. Você pode botar variáveis em qualquer um ou até em todos os argumentos da função. Então, caso você queira, é possível botar todos os argumentos de um objetivo como variáveis. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho a situação de utilizar variável em um, em outro ou em ambos parâmetros do predicado algoritmo. Da linha 1 à linha 8, eu declaro fatos relacionados ao predicado algoritmos. Aqui, a semântica que eu pretendo com esses parâmetros é que o primeiro seja a área e o segundo o nome do algoritmo. Então, tenho dois algoritmos na área de grafos, o algoritmo Kruskal e o do Melman-Ford, três algoritmos de strings, o KMP, a Z-Function e o LCS, e também um algoritmo guloso, que é o algoritmo de Kruskal, que pode ser classificado como algoritmo guloso e também como algoritmo de grafos. Novamente, da linha 10 em diante, um grande comentário que exemplifica consultas a serem feitas no interpretador, uma vez carregados os fatos anteriores, e também as respectivas saídas. Então, na primeira consulta, o meu objetivo é, no predicado algoritmo, eu quero casar o primeiro parâmetro com strings e o segundo parâmetro com x, ou seja, eu vou procurar por algoritmos de string. A variável x vai assumir os valores KMP, Z-Function e LCS. Qualquer uma dessas três substituições tornariam esse objetivo verdadeiro, portanto, como eu utilizei do operador ponto e vírgula, o Prolog me citou todos eles. Na segunda consulta, o objetivo coloca a variável área. Veja que a área inicia em maiúsculo, é variável, e no segundo parâmetro eu tenho o átomo Kruskal. Então, o objetivo é localizar as áreas que se enquadram o algoritmo de Kruskal. Conforme os fatos declarados, eu tenho a área grafos e também a área gulosos. Na terceira consulta, o objetivo coloca como variáveis os dois parâmetros, área inicia em maiúsculo, nome inicia em maiúsculo. Eu não exibi aí nos comentários, mas os resultados dessa consulta, se utilizarmos o ponto e vírgula, seriam todos os 6 fatos inseridos anteriormente na base de dados. Vamos entender um pouco melhor como funciona esse processo do casamento de padrões e o fluxo de execução de um programa em Prolog. Quando o Prolog tenta fazer o casamento bem-sucedido de um objetivo a respeito de um predicado, ele vai passar uma a uma todas as cláusulas que estão associadas àquele predicado na ordem que elas foram inseridas no nosso código-fonte ou na ordem estabelecidas pelo assert A e o assert Z. Uma vez que há um casamento, seja com argumentos ou seja com variáveis, a cláusula é marcada, no sentido que ela foi verificada, que ela satisfaz o objetivo. Nesse momento, o interpretador vai retornar o valor desse casamento no caso de variáveis, ou se for apenas argumentos sem variável, sim ou true. A partir desse ponto, o usuário pode solicitar a continuidade desse processo por meio do ponto e vírgula. Se for o caso, como a cláusula que foi bem sucedida foi marcada, o interpretador sabe de onde prosseguir. Ele vai pegar a próxima cláusula após aquela marcada e vai continuar o processo. Se ele achar um novo casamento bem sucedido, ele torna a dar um feedback para o seu usuário e aguarda para saber se ele deve continuar ou encerrar o seu processo. Quando ele vai continuar esse processo a partir da próxima cláusula após a cláusula marcada, todas as variáveis que estavam casadas de forma bem-sucedida são desatadas. Então, aquele processo de atar é desfeito aqui. Isso é muito importante. Veja que não é valor atribuído à variável. Ele estava atado momentaneamente e quando ele retorna o processo, essa variável é desatada. Todo esse processo é denominado backtracking. Tecnicamente falando, um objetivo em Prolog vai ter 4 portas, que representarão esse fluxo de controle, que é feito de forma transparente para o usuário pelo Prolog. Uma porta vai ser a chamada, outra porta a saída, uma porta vai ser a retomada e outra porta vai ser a falha. Então, quando vai se avaliar um objetivo, o Prolog começa avaliando a porta da chamada. Ele avalia se a chamada é bem sucedida. Se há um casamento de padrões, ele vai avaliando os fatos registrados no banco de dados até que haja um casamento de padrão. Havendo esse casamento, ele vai sair pela porta de saída. E nessa saída é que ele faz o processo de impressão do resultado dessa consulta.
Nesse momento, as variáveis estão atadas aos valores que tornaram o objetivo verdadeiro. Se não houver nenhum casamento bem-sucedido, a avaliação vai falhar e a saída é pela porta de falha. Agora, quando eu saio pela porta de saída porque foi bem-sucedido, se eu utilizar o operador ponto e vírgula, a execução volta pela porta de retomada. Desata as variáveis que estavam com os valores que tinham tornado o objetivo verdadeiro para que ele tivesse saído pela saída. Então essas variáveis são desatadas, eu retorno para aquele mesmo ponto de execução, procurando agora por novos valores que eventualmente venham tornar novamente o objetivo verdadeiro. Aqui está uma figura para visualizar esse fluxo de execução no caso de uma consulta simples. Teremos uma figura semelhante para o caso de consultas compostas ainda nesse vídeo. Então veja a entrada pela porta de chamada, ainda com a seta na direção da direita, uma porta de saída caso haja um casamento entre os parâmetros ou as variáveis que são presentes nos parâmetros. Após a saída e o feedback para o usuário, eu posso voltar para o objetivo por meio da porta de retomada. Veja a seta indo sentido para a esquerda, caso o usuário insira lá o ponto e vírgula no interpretador. Se não houver mais nenhum casamento que torne o objetivo verdadeiro, o objetivo é encerrado e a saída é feita pela porta de falha. Caso você deseje acompanhar todo esse processo de backtracking, você pode fazer isso com a ajuda do seu interpretador Prolog por meio do predicado trace. Esse predicado tem aridade 0. Se você invocar esse predicado dentro do seu interpretador, todas as consultas que se seguirão a essa chamada vão ser rastreadas. Então você vai ter uma série de feedbacks no seu interpretador. Você pode usar o comando creep para avançar para a próxima etapa da execução. Cada etapa vai ser sinalizada a porta que está sendo avaliada naquele momento e as potenciais atribuições de variáveis se houverem. Esse creep é semelhante ao step dos depuradores das outras linguagens. No caso do sweep_prolog, você não precisa digitar creep, você pode usar a barra de espaço que ela vai inserir esse comando para você. Se você quiser desativar esse modo de rastreamento, você pode usar o predicado noTrace e depois noDebug para que ele volte ao comportamento padrão. Outro uso para as variáveis lógicas, além das consultas que a gente já citou, de servir como um coringa para um dos parâmetros da consulta, é fazer generalizações. Uma generalização é um fato que casa com qualquer valor. Por exemplo, a afirmação todos dormem é uma generalização que em Prolog pode ser declarada no nosso interpretador por meio de um assert. Aí o assert diz que todos dormem, sleeps x. Então qualquer átomo que você substituir ali casará de forma bem sucedida. Vocês devem se lembrar que utilizamos também o x na declaração do predicado UNB, mas lá em seguida havia uma regra e sobre regras eu vou falar mais adiante. Outro fato bastante interessante associado às variáveis lógicas é que se você usar a mesma variável em 2 ou mais parâmetros do objetivo, o casamento só será bem sucedido se em cada um desses parâmetros o casamento for feito com o mesmo valor. Neste código, exemplificaremos o uso de uma mesma variável em 2 ou mais argumentos de um predicado. Da linha 2 à linha 11, declaro alguns fatos relacionados ao predicado f e ao predicado g, ambos têm aridade 2. Nos comentários que se seguem da linha 13 em diante, temos as consultas, como de costume. A primeira consulta, da linha 15, passará como parâmetros para o predicado f a variável x e x, ou seja, minha consulta deseja obter os valores para x tais que o primeiro e o segundo argumento são idênticos. Veja que terei dois casamentos bem-sucedidos, para x igual a 1 e x igual a 2. Vejam que esse primeiro fato, 1 está declarado na linha 2 e o fato 2 na linha 7. O falso, que se segue na linha 18, significa que se encerraram os valores de x para os quais o objetivo fxx se torna verdadeiro. Já na consulta da linha 20, gxx, não há nenhum valor para x que satisfaça a condição de estar presente o mesmo valor no primeiro e no segundo parâmetro. De fato, na linha 10 e na linha 11 eu tenho os fatos GA1 e G1A. Nenhum deles eu tenho parâmetros idênticos, por isso o retorno é falso. Uma vez que entendemos bem a mecânica do backtracking e a questão dos objetivos e variáveis em consulta simples,
eu posso combinar essas consultas simples para montar consultas compostas por meio do operador vírgula. Este operador vírgula corresponderá ao E da lógica booleana, a conjunção. A sintaxe para a declaração de consultas compostas é a seguinte: a primeira consulta, que tem o seu respectivo nome e suas variáveis, em seguida uma vírgula, a segunda consulta, que é o nome do predicado, e os seus argumentos podem ser termos, podem ser variáveis, e vírgula, terceira consulta, a quarta consulta, e assim por diante até a n-ésima consulta. Cada consulta pode remeter a um determinado predicado, e cada predicado pode ter sua respectiva aridade. Se uma variável aparecer em um predicado de uma consulta composta, ela vai ter que ter esse mesmo valor em toda a cadeia de consultas para que a consulta seja considerada bem-sucedida. Assim, o escopo de uma variável lógica é uma consulta, seja uma consulta simples, seja uma consulta composta. Se eu fizer uma nova consulta, seja ela simples ou composta, após a consulta que eu acabei de fazer, eu posso repetir o nome da variável que não há uma correspondência. Até porque, ao final de uma consulta, todos os valores atados a uma variável já foram desatados. O processo de backtracking, no caso de consultas compostas, será o seguinte: eu vou começar na primeira consulta, tentando um casamento de variáveis, se houverem, ou de termos, para que o primeiro objetivo se torne bem-sucedido. Se ela sair pela porta exit, pela porta de saída com sucesso, ela passará para a próxima consulta que se segue na declaração, a consulta atual à direita. Se ela falhar, ela sai pela porta de saída e se encerra. Quando eu consigo fazer esse casamento em alguma etapa de forma bem-sucedida, a variável vai ser atada aos valores que tornaram essa consulta bem-sucedida e eu sigo para a direita. Caso em algum momento essa consulta falhe e eu volte pela porta de retomada, aquelas atribuições feitas até aquele momento são desfeitas. As variáveis que foram atadas são desatadas naquele momento. Se uma consulta composta falhar para um dos predicados, ela vai falhar como um todo. Então, para que ela seja bem-sucedida, ela terá que ser bem-sucedida em todos os predicados que compõem essa consulta composta. Lembrando que, caso eu consiga um casamento bem-sucedido em todas elas e tenha esse feedback, se eu utilizar novamente o ponto e vírgula, eu voltarei para a porta de retomada do último predicado à direita e tentarei, a partir dele, novos casamentos bem-sucedidos. Essa figura amplia aquela que eu mostrei anteriormente para o caso de consultas compostas. Veja que eu entro pela porta de chamada, na primeira consulta Q1. Se eu conseguir um casamento bem-sucedido para os argumentos de Q1, eu sigo para Q2 pela porta de saída, e a porta de saída de Q1 está conectada à porta de chamada de Q2. De forma semelhante, caso Q2 tenha, com as variáveis já atadas em Q1 e os seus argumentos, um casamento bem-sucedido, ela sairá pela sua porta de saída, a qual também está conectada à porta de chamada de Qn. Se, porventura, para o casamento de variáveis feito para que Q1 fosse bem-sucedida, Q2 falhe, a porta de falha de Q2 está conectada à porta de retomada de Q1. Então, aquela atribuição feita às variáveis é desatada, Q1 tenta um novo casamento de variáveis para retornar novamente para Q2 por sua porta de saída, que está na porta de chamada de Q2. Então, se as chamadas forem todas bem-sucedidas, lá na n-ésima consulta, eu saio pela porta de saída finalmente, a qual dá a lista das variáveis que foram atadas até esse momento, ou verdadeiro se não havia nenhuma variável, e eu posso voltar para a porta de retomada de Qn por meio do ponto e vírgula. Então, esse é o fluxo do backtracking. Ele vai avançando pelas portas de saída, as quais estão conectadas às portas de chamada da próxima consulta. Se em algum momento falhar, a falha de uma consulta está conectada com a porta de retomada da consulta anterior. Então, à direita da última consulta, há uma porta de saída sem conexão, isso produz a saída no terminal, e caso eu deseje voltar, eu uso ponto e vírgula para vir pela porta de retomada. Se eu for falhando sucessivamente até falhar na primeira consulta, à esquerda não há ninguém, há uma falha, a qual vai ser sinalizada pelo interpretador e também encerrado o processo de backtracking. Para visualizar a questão de uma consulta composta, vejamos esse exemplo. Eu tenho aqui vários fatos relacionados a 3 predicados distintos. O predicado cidade, que tem a aridade 2. Aqui estou assumindo a semântica que o primeiro parâmetro é o nome da cidade e o segundo a sigla do estado.
Já o predicado capital tem um único parâmetro, que é o nome da cidade que representa uma capital. E por fim, o predicado região, também de aridade 2, tem como primeiro parâmetro a região brasileira e o segundo o estado. Nas linhas 20 e 21, tenho dois exemplos de consultas possíveis a respeito desses fatos. A primeira consulta, eu começo com cidade XMT, capital X. O que significa isso? Na primeira consulta, X casará de forma bem-sucedida com qualquer cidade que esteja no estado do Mato Grosso. Então, X casará bem-sucedido com Cuiabá, Barra dos Bugres e Tangará da Serra. Em seguida, eu tentarei casar o predicado capital com o valor que foi atado na primeira consulta para X. Então, vou checar se uma dessas três cidades é capital. No caso, na linha 12, eu tenho esse fato, Cuiabá é uma capital, então essa consulta terá apenas uma atribuição de X que torna ambas consultas verdadeiras. Portanto, o retorno X igual a Cuiabá. Já o segundo exemplo é bem interessante. No predicado cidade, eu uso duas variáveis distintas. Então, X vai assumir o valor de uma cidade, Y de um estado. Então, todos os pares que foram declarados até o momento casarão de forma bem-sucedida, mas a cada casamento o X receberá o nome da cidade, Y a sigla do estado. Na segunda consulta, eu desejo apenas estados que sejam presentes na região centro-oeste. Então, só conseguirei passar de forma bem-sucedida por essa consulta caso o Y seja um estado da região centro-oeste. Ou seja, na primeira consulta, X e Y pode assumir quaisquer valores que foram atribuídos à cidade e estado, mas após a segunda consulta, eu sigo adiante apenas quando o Y é ou o DF ou o Mato Grosso. Por fim, se eu chegar na terceira consulta, eu estou com cidades que são ou do DF ou do Mato Grosso, e agora o X, que é o nome dessa cidade, deve ser uma capital. De modo que eu só terei duas saídas possíveis, Brasília e Cuiabá. Para finalizar, vou apresentar para vocês alguns predicados pré-definidos do Prolog. Você pode utilizar desses predicados sem necessidade de sintaxe especial alguma, conhecendo apenas os nomes e as aridades desses predicados. Esses predicados não têm cláusulas associadas, eles são especiais no sentido que eu já vou destacar. Quando, no contexto de uma consulta simples ou composta, o Prolog casar com um predicado pré-definido, ele vai chamar uma rotina que também foi pré-definida. E essas rotinas vão ser implementadas na mesma linguagem que implementou o interpretador. Vejam aqui que eu tenho uma violação da questão de associação de predicados com cláusulas, porque esses predicados, de fato, não estão dentro do contexto do paradigma lógico. Esses são predicados extralógicos. Eles não fazem parte daquele contexto que eu citei antes de prova de teorema, de lógica booleana de primeira ordem. São predicados que assumem o papel de funções que lidam com entrada e saída e com controles de fluxo de programa, ou seja, são predicados que fazem tarefas que não são necessariamente associadas à lógica. Por isso esse nome, predicado extralógico. O interessante é que eles estão inseridos no contexto do backtracking. Eles terão resposta tanto na porta de chamada quanto na porta de retomada. O que esse predicado pré-definido vai fazer no caso da porta de retomada é denominado comportamento no backtracking. Nem todos têm esse comportamento definido, alguns simplesmente não fazem nada e alguns fazem alguma tarefa justamente se ele for acessado pela porta de retomada. A maior parte deles tem um comportamento especificado apenas para a porta de chamada. Temos aqui 3 exemplos de predicados extralógicos. 2 deles já apareceram em exemplos anteriores, o predicado write1. Esse predicado sempre casa com qualquer padrão e tem como efeito colateral escrever o argumento no console. Ele sempre falhará no backtracking. O predicado NL/0, o qual também sempre é bem sucedido, iniciará uma nova linha no console. De forma semelhante ao write, ele também falhará no backtracking. E, como terceiro exemplo, o predicado tab1, que vai avançar n espaços, sendo que n é o seu argumento. O comportamento dele é idêntico ao dos 2 predicados anteriores. Aqui farei uma breve observação a respeito desses predicados extralógicos relacionados à entrada e saída. Quem assistiu à série de vídeos sobre programação funcional deve se recordar da distinção clara
que o paradigma e as linguagens que são baseadas nesse paradigma funcional fazem entre código puro e código impuro. Aqui, no caso do Prolog, não há uma diferença sintática entre predicados extralógicos e predicados lógicos. Então você pode utilizar predicados extralógicos em consultas compostas. Eles são inseridos nas consultas com a mesma notação dos outros predicados. Então não há essa separação clara que há no paradigma funcional. Contudo, eles têm as mesmas características que tem código impuro no caso da programação funcional. Eles podem vir a produzir efeitos colaterais. Já os predicados lógicos da linguagem não têm associados, por padrão, efeitos colaterais. Então, também existe essa questão do código puro e impuro no paradigma lógico, porém sem a separação sintática de ambos. Voltando aos predicados extralógicos, com esse comportamento de sempre ser bem-sucedido na porta de chamada e sempre falhar na porta de retomada, eles não impactarão o fluxo de controle do backtracking, ou seja, quando eles receberem o fluxo, eles vão passar o fluxo adiante para o próximo predicado que está à direita, no caso de uma consulta composta, e quando eles receberem na porta de retomada o controle, eles voltarão pela porta de saída, ou seja, passando o fluxo para o predicado que está à sua esquerda em uma consulta composta. Outra coisa que acontece é que eles também não desatam variáveis. Vejam vocês que esses três aí, eles são utilizados principalmente por causa dos seus efeitos colaterais de alterar o estado do console, mas a título de casamento de padrões e do backtrack, eles não afetam nem o fluxo, nem as variáveis. O predicado fail, ele sempre falha. E aqui fica claro qual o objetivo de um predicado que sempre falha. Sempre que o fluxo de controle atingir o predicado fail pela porta de chamada, ele vai falhar, saindo imediatamente pela sua porta de saída. Essa sua porta de saída estará conectada à porta de retomada do predicado que está à sua esquerda na consulta composta. Ou seja, a inserção do predicado fail ao final de uma sequência de predicados de uma consulta composta faz com que o backtracking sempre retorne à porta anterior. A gente pode usar esse comportamento justamente para gerar relatórios como fizemos no primeiro exemplo, porque essa falha forçada faz com que o backtracking reavalie possibilidades de casamento que não foram consideradas ainda, assim gerando a lista exaustiva de todos os casamentos bem-sucedidos. Veja que, por outro lado, usar o fail ao final faz com que o controle nunca chegue à direita. Assim, a consulta composta como um todo sempre falhará. Nesses casos, a utilidade do fail é para se valer dos efeitos colaterais para gerar o relatório, mas a consulta em si será sempre mal sucedida, sempre será considerada uma falha, porque ela nunca chegará à porta saída na direita. Nesse exemplo, ilustrarei o uso do predicado fail na última consulta de uma consulta composta. Da linha 1 à linha 15, estabeleço uma série de fatos a respeito de figuras geométricas e, na consulta listada na linha 20, que é uma consulta composta, eu inicio procurando por figuras que têm 4 lados. A variável x vai assumir valores associados a figuras de 4 lados, que são os fatos declarados nas linhas 5 e 8 deste exemplo. Para todos os valores que x casará de forma bem-sucedida, eu sigo para a segunda consulta, que agora deseja estabelecer dentre esses valores de x quais deles correspondem a figuras com lados iguais. Para os valores de x bem-sucedidos nessa segunda consulta, eu invocarei o predicado extralógico que escreve o valor de x no terminal, sigo o fluxo imprimindo uma nova linha, sigo o fluxo atingindo a falha. Nesse momento, eu retorno imediatamente o predicado anterior, que é o de nova linha, que falha na retomada. Ele retorna então o fluxo para o predicado que escreve o valor de x, que também falha na retomada, devolvendo o fluxo para a segunda consulta. Nesse momento, a variável x é desatada e eu vou procurar agora por outro valor de x que satisfaz esse predicado. Se eu não encontrar, eu retorno para o predicado anterior, para ele renovar o valor de x. Se ele não conseguir, ele falha e encerra. Se ele conseguir, o fluxo torna a seguir para a direita, até eventualmente eu escrever todos os valores de x que são quadriláteros com valores iguais. Essas foram referências utilizadas na elaboração desse vídeo. Esse primeiro livro, Adventure in Prolog, é um livro que hoje é gratuito, você pode ter acesso livre nele na internet. Se você colocar o título dele, você vai ver a versão HTML gratuita desse livro. É um livro aí bastante interessante, do qual boa parte desse material foi baseado.
O segundo livro é o mesmo que eu utilizei na elaboração do Paradigma Funcional, que é um livro que discute a questão dos paradigmas e suas características. Temos o site do SUI Prolog e também uma entrada na Wikipedia sobre o Prolog, de onde eu extraí a questão da data de criação do Prolog e de seus autores. Aqui encerramos esse primeiro vídeo sobre a programação lógica. No segundo vídeo da série, trataremos da questão das regras. Nesse vídeo, discutimos a questão dos predicados associados a fatos. No segundo vídeo, discutiremos as regras. No terceiro e último vídeo da série, entraremos em mais detalhes a respeito da unificação. Até lá!